Então vamos dar início em mais um PodSeg, esse podcast da Proseg. E hoje aqui, como vocês podem ver, com a mesa cheia, um monte de convidados hoje. Temos um convidado especial aí, o Nascimento, né, que veio lá de Jundiaí, São Paulo, especialmente para participar com a gente, né? Especialmente estava passando por aí, já ficou, né? Já ficou aí para participar com a gente. Daqui a pouquinho ele se apresenta, né? O Nascimento, que é da Kebus, né? Parte de calibração de equipamentos de multigases, né? Ou multigases, ou de um gás só, né? E também o Luiz Paulo, né? Que também bastante conhecimento na área de espaço confinado aí, trabalha em altura, Tec Segurança. Depois ele também vai se apresentar. E o Rubens, né? Que já participou várias vezes com a gente aí, também fazendo parte nesse PodSeg especial aí, né, Rubens, já conhecido nosso aí. Estamos juntos. Né? Então, Nascimento, se apresenta aí pro pessoal e vamos pra frente aí. Primeiramente para vocês, uma boa tarde, estou muito feliz em estar aqui hoje. Gostaria de agradecer à Proseg, assessoria, através do Gilson, através do nosso amigo Luiz Paulo, que nos atendeu com o coração bastante aberto, e o Rubens também, essa simpatia de pessoa que a gente pôde se conhecer aqui e conversar bastante. Me chamo Nascimento, sou diretor da empresa Kebus. Hoje nós vamos falar sobre detectores de gás, nós vamos falar sobre calibração, nós vamos falar sobre bump test, nós vamos falar sobre tecnologia, nós vamos bater um papo sobre segurança, mas vamos focar bastante em detectores de gás, que esse é o nosso foco. Prevenção, né? Prevenção e acidente zero. Zero. Sempre. Isso aí. E o Luiz Paulo, se apresenta aí pro pessoal que não te conhece ainda. E quem te conhece também, né? Bom, pessoal, meu nome é Luiz Paulo. Sou enfermeiro, né? Trabalho aqui na Proseg na parte de treinamentos. Também trabalho nessa parte de marketing, venda. Tô às vezes por trás aí dos estúdios aí, produzindo o Rubão, né? Pois é, pessoal. O Luiz Paulo é nossa retaguarda aqui. Tem alguns conhecimentos nessa área pequenos, né? Conhecimentos nessa área de 35, 33. Hoje eu tive uma aula com o Nascimento aí nessa parte de bump test, parte de aparelhos de medição de gás. É até interessante, né? As coisas acontecem do nada, né? A gente tava dando um treinamento, cheguei aqui na empresa, falaram para mim lá na sala que o Gilson estava com um representante de uma marca de aparelhos, e na qual começamos a conversar, já bateu Deu liga. Química aí. Deu liga. Bateu os conhecimentos ali, e na qual fizemos o convite, ele topou, tá gravando conosco, e vamos estar passando um pouquinho também para vocês sobre a marca, né, sobre a empresa deles, isso, e um pouquinho do conhecimento, absorver um pouquinho, tentar tirar um pouquinho do conhecimento que o Nascimento trouxe aí para nós e tentar levar para vocês aí que tá nos assistindo aí. Exatamente. E a gente vai estar falando bastante sobre equipamentos, sobre sensores, sobre calibração, como o Nascimento já falou, né, sobre a calibração acreditada e rastreável, a diferença entre os dois, e a importância também dessas calibrações. Também, quem está acompanhando aí no finalzinho desse PodSeg, a gente vai fazer uma edição especial ali, mostrar como é que faz uma calibração, bump test, né? Ao vivo a gente vai gravar para vocês ali, para você estar verificando como é que realmente é feito um bump test aí no detector de gases aí, para você estar sabendo como é que funciona, né, Luiz Paulo? Exatamente. Para começar, eu acho interessante o Nascimento estar falando um pouquinho sobre a empresa, né? Opa, com certeza. Nós somos da empresa Kebus, estamos localizados na cidade de Jundiaí. A empresa Kebus é uma empresa especializada em detectores de gás. Nós temos uma linha muito grande de detectores de gás. Hoje nós somos distribuidores autorizados dos detectores de gás da Senco, no qual leva a nossa marca. São detectores especiais com selo do IMETA, autorizado a utilizar-se no Brasil e em outros países. Nós também, empresa Kebus também, ela é um serviço autorizado na manutenção de detectores de gás da Rônio, que é toda a linha BW. Também trabalhamos com a linha da Industrial Scientific, somos também um centro de serviço da Industrial Scientific. Realizamos também manutenções em calibrações nos detectores da Drager, MSA, toda a linha de detectores. Além dos detectores, nós trabalhamos também com analisadores de gás, que são outras situações. Então, uma case de sucesso da empresa Kebus hoje é locação de detectores de gás para controle de atmosfera em grande quantidade. Nós atendemos de forma direta e imediata
E nós temos também um grande atendimento na parte de vendas, temos equipamentos assim à pronta entrega para todo mundo, para o Brasil inteiro. E estou muito feliz em ter essa oportunidade aqui na cidade de Sinop, através da nossa empresa Prossegue Assessoria, para atender esse departamento, que é um departamento que move o Brasil. Eu fiquei muito surpreso Exato, agricultura, em conhecer essa região. Eu sempre vi uma propaganda na televisão dizendo que agro é tudo, agro é pop. Aí eu sou agro e eu sou pop. Gostei muito. Inclusive ganhei um adesivo que eu coloquei no meu carro e estou levando. Então, esse departamento da agroindústria, né, que são silos, secadores, armazéns, são departamentos que necessitam de uma atenção especial na parte de detecção de gases. E a Quebos, junto com a Prossegue, está aqui para trazer para o Mato Grosso, para toda essa região, para todas essas pessoas, trabalhadores dessa área, que estão voltados ao espaço confinado, trazer uma solução e tecnologia para que o nosso acidente no mundo, e principalmente no agronegócio, seja zero. Exato. Essa é a nossa missão, acidente zero. Acidente zero que traz bônus para a empresa, né? Com certeza. Se eu tenho um acidente, eu não tenho custo. Não tem custo, não tem aumento do FAP, né, Nascimento? Com certeza. Com o aumento do FAP vai custar muito caro no final para o trabalhador e pode impactar, inclusive, na sua folha. Com certeza, Nascimento. É isso aí. E, inclusive, na verdade, o pessoal, equipamento é caro, né? É caro realmente perder uma vida, né? Eu sempre falo que o que tem embarcado nos equipamentos não é um preço, é um investimento. Exato. Porque, na realidade, os detectores de gás, muita gente não sabe, mas eles simulam o nosso sistema respiratório. Então, a detecção de gás, ela não é cara. Cara, realmente, como o nosso colega disse, é a morte de um trabalhador para um espaço confinado, onde eu tenho, além de toda a despesa financeira, eu tenho um aspecto moral, eu tenho um aspecto psicológico daquela atividade, daquele local. Se há um silo, as pessoas não querem descer mais, por exemplo, no poço do silo, as pessoas não querem fazer mais aquela atividade. Então, às vezes, você tem até que trocar toda a equipe para que você continue realizando as suas atividades. Então, eu sempre disse que segurança não tem preço, é investimento. Então... Exatamente. Tudo que você investe em segurança é em benefício da vida. E não é só impacto dentro da empresa, né? A família, né? A vida social. Vida social de todo mundo, né? Tem um impacto muito grande aí em cima disso aí, né? E, Nascimento, entrando nessa parte de equipamentos, acredito que o pessoal que está nos assistindo aí, eles também, como eu, né? Tenho muita dúvida. Todo dia a gente está buscando informação. Ninguém sabe tudo, né? Qual é a diferença hoje de um aparelho de medição de gases? Aquele que vem... Quando a gente fala de medição de gases é bem amplo, né? Tem vários sensores para cada tipo de gás, mas o mais comum, vamos dizer, específico para espaço confinado, aí o 4 gases que o pessoal utiliza. Certo. Qual que é a diferença quando eu adquiro um com bomba interna e com bomba externa? Porque eu tenho a opção, eu vi que aqui na mesa a gente tem alguns equipamentos que não tem a bomba interna, mas tem a possibilidade de a gente estar acoplando uma bomba externa, né? E tem aparelhos que tem bomba interna, né? Qual seria essa diferença? Se a pessoa que está nos assistindo aí tem essa dúvida na hora de comprar e tal, qual seria essa diferença? Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, eu preciso entender que existe 2 tipos de detectores. Eu tenho um detector de gás aspirado e tenho um detector de gás por difusão. O detector de gás aspirado seria o detector com bomba, né? Ou ele tem uma bomba interna, ou ele tem uma bomba externa. Então, o que significa? Qual que é a dificuldade que às vezes nós, até da segurança do trabalho, tem em entender? O nome popular dele é detector de gás com bomba. Qual seria a finalidade desse detector? Fazer a liberação do espaço confinado. Então, o supervisor de segurança vai colocar uma mangueira nesse detector e vai descer para fazer a medição do espaço confinado. A sonda que eles falam, sonda. Né? Sondar. Então, nesse caso, o operador de espaço confinado ou o supervisor, a nomenclatura que nós vamos dar para aquela atividade, pela NR33 seria o supervisor, ele vai estar fora da área de risco e fazendo, então, a liberação do espaço confinado. A partir do momento que ele consegue fazer a liberação do espaço confinado,
que ele faz então umas medições e libera PET, a norma fala que aquele espaço deverá ser monitorado de forma contínua. Então ele vai utilizar um detector de gás da Quebos, um MGT, 4 gás ou outra marca, na altura do peito do trabalhador, que vai descer no espaço confinado para fazer então um monitoramento contínuo. Agora, o mais interessante é que às vezes a gente vê o trabalhador utilizando esse detector aqui na altura da cintura, ou no cinto de segurança aqui embaixo. Ele tem que estar mais próximo da narina. Então, ele tem que estar no capacete ou aqui, nessa altura do bolso. Gola, depende do equipamento também, né? Porque ele tem que estar próximo da narina do trabalhador. E mais interessante ainda, Luiz Paulo, é uma informação importante que a gente tem que passar para o trabalhador e para as pessoas que trabalham com detecção, é que o gás chega no equipamento. Não é o contrário. Então, por isso que aquele monitoramento tem que ser feito contínuo. Porque se ele fez a liberação do espaço confinado, aquele espaço confinado é um espaço confinado que eu tenho lá 3x4, 12 metros, e o trabalhador está trabalhando, vamos imaginar nos silos, que ele está fazendo a movimentação dos grãos, né? Eu vou ter ali o que? A presença de gases. Então, o que vai acontecer naquele momento? Eu preciso estar sendo monitorado de forma contínua. Então, na realidade, a diferença desses equipamentos, ou a aplicação desses equipamentos, geralmente é isso. Um equipamento com bomba serve para o supervisor para fazer a liberação do espaço confinado. Antes da entrada, né? Isso, e o equipamento sem bomba é o equipamento que serve para você fazer um monitoramento contínuo. Tem uma dúvida que muita gente pergunta: Nascimento, se eu tiver um detector só com bomba, eu posso fazer um monitoramento contínuo? Pode. Mas olha só, o equipamento com bomba é um equipamento pesado. Exato. O equipamento com bomba vai ficar no bolso já querendo cair. O equipamento com bomba, ele vai ficar aquele ruído no ouvido do trabalhador. Ele vai se desgastar com aquele equipamento. Gasta mais bateria também, ele vai né? também ter um consumo de bateria também maior. Mas é possível. É possível, isso é possível. Sim. Mas não é o equipamento adequado. Então, são 2 equipamentos. Um para liberação e um para atividades dentro do espaço confinado. Eu acho interessante isso que você falou. A gente, pelo menos eu, nos meus treinamentos, eu passo muito essa questão do local que o aparelho tem que estar no trabalhador. O que a gente vê muito, às vezes, na realidade, é essa questão. O pessoal coloca na cintura e vamos supor que o gás seja... Nós temos densidades, né, de gás menos densos, mais densos. Vamos supor que você tem um gás menos denso. Ele vai estar na altura alta, né? E, às vezes, o medidor vai estar numa parte baixa do corpo, ele não vai... detectar, ele não vai muitas vezes alertar ao trabalhador a questão do gás. Então, essa questão do medidor estar próximo às vias aéreas, isso aí muita gente peca, né? Eu mesmo já pequei no passado. A gente vai se capacitando, a gente vai buscando conhecimento, na qual um instrutor, um professor meu, um dia me falou isso, e eu falei, caramba, cara, é uma orientação de ouro, né? É um conhecimento de ouro ali que pode mudar. Que vale uma vida, né? Na realidade, Luiz Paulo, o que acontece? Quando eu estou com o detector de gás, que ele então vai representar o meu sistema respiratório, e os profissionais de segurança que estão do outro lado, inclusive os especialistas em detecção de gases, colegas, fique tranquilo na minha nomenclatura, porque ninguém nunca disse isso. Esses equipamentos, ele mantém o nosso sistema respiratório, ou seja, ele faz uma analogia com o nosso sistema respiratório. Então, olha lá, eu tenho o meu vilão do espaço confinado, que é O2. Então, vamos imaginar que nós estamos falando de silos, secadores e armazém. Qualquer tipo de incidente que nós tivermos no espaço confinado, ou seja, o acidente no espaço confinado, que é diferente do acidente em espaço confinado, vai ser por a presença de gases. O próprio bombeiro, ele afirma que o cara morreu ou desmaiou ou teve um mal súbito pela presença de gases. Uhum. E aí eu insisto e pergunta, qual gás? Não, foi a presença de gases, tinha gases. Aí eu pergunto para todo mundo, mas era gases ou era falta de oxigênio? E aí começa um debate muito grande que nós, profissionais de segurança, precisamos entender como é que funciona, então, o nosso sistema respiratório.
Se nós entendemos de uma forma muito simples como funciona a nossa respiração, daqui o nosso amigo enfermeiro vai me auxiliar nisso, mas a gente não precisa fazer, por exemplo, um assunto muito amplo para conversar esse assunto com o trabalhador. Se eu dizer para ele, olha, quando você respirar, né, é oxigênio, certo? Então eu inspiro, o oxigênio chega nos meus pulmões, o que acontece? O pulmão filtra os meus oxigênios, manda para o cérebro, certo? Me corrija se eu estiver errado. Manda para a corrente sanguínea, a corrente sanguínea vai distribuir para as células. Antes o cérebro tem um trabalho, ele consome um número grande de oxigênio, devolve novamente, entra na hemoglobina do trabalhador, volta novamente para o pulmão, certo? O pulmão fala, agora eu não quero mais você. Exatamente. O2, vou mandar você embora e transforma em... Oxigênio, puxa oxigênio. CO2 e puxa novamente o oxigênio para o pulmão, que é inspiração, expiração, beleza. Inspiração. Então, isso é a forma mais fácil que a gente tem de explicar o O2. Exatamente. Agora, vamos lá entender o que acontece, então, na nossa NR15, está aqui o nosso especialista, né? Quando eu tenho, então, o gap do O2, se, então, eu posso trabalhar de 20,9% até 23%, acima de 23%, atmosfera rica. Entre 29, né? 20,9. 20,9. Que a maioria arredonda para 21. Isso, e 21, eu tenho, então, um ambiente legal de trabalho. 19,5 em diante eu já não posso mais trabalhar. Mas o que acontece, então, naquele ambiente? Vamos explicar de uma forma tranquila. Vamos imaginar que essa simulação desse espaço confinado, que seria... nós colocamos aqui dentro do secador, vamos colocar lá o poço do secador, certo? O elevador. Do elevador, né? Vamos imaginar que ali o trabalhador está fazendo a manutenção e ali ele identificou que tem o que, então? O H2S. Gás sulfídrico. Beleza. Por que esse gás é considerado o gás letal? Alguém tem ideia? É simples. Tóxico, né? Quando ele faz a inalação desse gás, ele vai fazer o mesmo processo. Vai entrar no pulmão, vai para o cérebro, só que chega lá no cérebro, ele dá um comando. Qual que é o comando? Ele pede para o pulmão parar de funcionar. Naquele exato momento, a morte é súbita. Aí eu pergunto, ele morreu por falta de oxigênio ou pelo H2S? Olha a confusão aí. Morreu por asfixia. Morreu por falta de oxigênio. Falta de oxigênio, exato. Beleza. Continuamos. Eu tenho mais um gás também, que é um gás muito perigoso, e ele existe, né? Que é o gás metano ali junto com aqueles gases que aparecem ali dentro daquele silo, ele está junto com algum tipo de CO. Ah, não, mas não existe CO no silo. Existe sim, lá atrás do silo, dentro do silo eu tenho caminhões, eu tenho um pátio de caminhões, eu tenho um motor estacionário, porque os silos não vencem energia, eu tenho tudo lá. E aonde que vai parar esse gás? Ele sobe para a atmosfera, mas ele também desce. Aonde tem espaço ele entra. E o que acontece quando o trabalhador inala, então, esses gases? Novamente, ele inalou pelo mesmo processo de respiração, ele está inalando um pouquinho de CH4, ele está inalando um pouquinho de CO, eu não sei a quantidade. Mistura tudo? Mistura tudo, mesmo processo, caiu no pulmão, o pulmão mandou para o cérebro, só que aí tem uma atividade mais interessante. Esse gás manda paralisar o cérebro. Do que ele morreu? Morreu. Asfixia? Asfixia. Falta de oxigênio. Falta de oxigênio. Então, entender de detectores de gás não é tão difícil. O que os profissionais de segurança ou os profissionais de detecção de gás não querem fazer é repassar essa informação para o trabalhador. É por isso que existe uma palavra muito grande, que vários instrutores, inclusive, falam. Olha, se ele apitar, você sai. Só que hoje, os nossos trabalhadores estão tão inteligentes que eles vão te perguntar, mas o porquê? E aí você tem que ter a resposta. Com essa simples explicação, ele já vai entender que quando esse detector apitar, ele está numa situação de risco. A vida dele está em risco e perigo iminente. Então não é que ele vai sair. E é uma questão de fração, né? Ele vai evacuar a área e levar os seus colegas. Porque aquele trabalhador também é um prevencionista. Então essa parte de detecção de gás é muito importante, é muito gostosa e é muito fácil de entender.
Agora, as empresas que trabalham também com detectores de gases estão preocupadas em falar sobre gases, tabela periódica. Mas você me perguntou o que diz a NR33, né? Ela coloca 4 gases como principal. Na verdade, ela não põe nem 4 gases, né? Ela fala um monitoramento de gases, né? O monitoramento da atmosfera. Até eu ia entrar nesse assunto que você explicou dos gases, que é as classes de gás, né? Asfixiante, tóxico e inflamável, né? Sim. Que a gente tem a classificação. O que eu vi, já presenciei, já vi. Não estou falando que a gente não erra também, igual eu falei, a gente já errou muito, a gente erra até hoje, procura mais conhecimento, mas já vi muito questões de liberar um ambiente confinado com um oxímetro, com um equipamento que só mede oxigênio. Por que isso acontece? Existe realmente o equipamento, vamos imaginar que fosse esse equipamento, e que ele tivesse uma célula, esse aqui de H2S, mas que ele tivesse uma célula de oxigênio. De O2. Na realidade, por uma falta de informação, a pessoa acredita que ele precisa medir somente o oxigênio. Mas aquela explicação que nós demos aqui agorinha, os outros gases ocupam o espaço do oxigênio. Por isso que a NR33 fala que para ele liberar o espaço confinado, ele tem que monitorar os 4 gases do espaço confinado. E às vezes a pessoa acha, estou monitorando só com O2, vai abaixar o oxigênio, eu sei que tem outro gás. Mas nem todas as vezes, me corrige se eu estou errado, nem todas as vezes quer dizer que ocupou o espaço do O2 aquela quantidade de monóxido ou gás sulfúrico. Porque a gente tem na atmosfera 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de outros gases. Sim. Isso diz esse gás tóxico, ele pode ocupar o local do nitrogênio. Sim. E pode continuar acusando 20,9 ainda de oxigênio, né? Então, às vezes, a pessoa liberar um ambiente confinado somente com um aparelho que mede oxigênio, ele pode ser um risco. Não pode? É um risco. Aliás, só para a gente deixar isso bem claro, né? Tanto a empresa Quebros quanto a Prossegue Assessoria. Então, o exemplo que o Luiz Paulo trouxe para nós é muito interessante. Nós vamos, então, encerrar esse exemplo dizendo assim, profissionais, amigos e colegas, a liberação de espaço confinado só pode ser feito com equipamento 4 gases. Peço a você ler a NR33 e entender o que está lá. Nós só precisamos aplicar a gestão, né? A gestão de espaço confinado, que é medidas técnicas e administrativas, fala que você tem que fazer um levantamento de risco. E se você avalia todos esses riscos, que tem risco de gás tóxico, de gás inflamável, de baixa de oxigênio, alta de oxigênio, então entenda-se que tem que ser um aparelho que mede todos esses tipos de gases, né? Como foi dito no começo, a segurança não tem preço. Exato. Não tem preço, né? Uma pergunta só entrando, a gente estava conversando antes nos bastidores, interessante o pessoal também entender. Vamos supor que eu tenho um espaço confinado que passa uma tubulação de amônia lá dentro. Os aparelhos 4 gases, que são os normais, vamos dizer assim, eu consigo mudar os sensores, igual a gente estava conversando, né? Mas geralmente o 4 gases ele vai medir o quê? Oxigênio, gás sulfídrico, monóxido de carbono e os inflamáveis. Certo. Nós estávamos conversando que existe já equipamento 5 gases, né? Positivo. Há possibilidade de eu acrescentar esse 5º gás como um detector de amônia? Então, como é que funciona? Esse aqui é um detector de amônia. Certo? Então vamos imaginar um detector à parte de amônia. Eu consigo ter um detector 5 gases e que eu tenha um 5º gás que pode ser amônia. É possível. Bacana. Entendeu? É possível isso acontecer. Entendeu? É lógico que você vai levar o seu custo, porque esses equipamentos têm uma tecnologia embarcada muito maior. Lógico que nós não estamos falando em custo, mas você pode inclusive ter 2 equipamentos. Um equipamento de 4 gases e o de amônia. Correto. Entendeu? Não, a pergunta é porque geralmente o pessoal ele faz a compra do 4 gases e compra o amônia separado. Mas para o pessoal entender também que a gente consegue colocar isso tudo dentro de um equipamento Você apenas, pode ter né? um equipamento 5 gases que você define qual é o 5º gás que você vai querer utilizar. Esse equipamento já existe, Existe. Ou será adaptado Não um equipamento? existe. Já O existe. 5 gases existe. Tranquilo. Todos os fabricantes têm o equipamento 5 gases. O equipamento 5 gases apenas ele tem um custo mais elevado, mas ele existe. Já existe. Você vai definir, por exemplo, qual gás que você quer que venha na sua requisição de compra. Você vai falar, olha, eu quero equipamento com esses gases. Que identifica X gás. Isso. Pronto.
ele vai colocar para você. Perfeito. Monta do jeito que... só para complementar também o que você falou antes, estava falando anteriormente, referente à liberação dos espaços confinados, a questão da responsabilidade de quem está liberando o espaço confinado, né? Porque assim, fazer uma liberação de espaço confinado de forma equivocada, vamos falar assim, não vou falar nem forma errada, mas equivocada, tem a responsabilidade de quem está assinando a permissão de entrada ali também, né? Que a gente fala assim, fazer uma liberação com detector único de gás, com um tipo só de gás, o detector somente de oxigênio, e de repente tiver um gás lá e acontecer um acidente, alguma coisa, tem uma responsabilidade em cima, né? O que você quer dizer, resumindo assim, o supervisor ele tem toda a autonomia ali de recusar a liberação de um espaço confinado se ele não se sentir uma liberação segura, né? Às vezes não utilizando o equipamento adequado, ou o ambiente não está trazendo segurança para os trabalhadores, ou a empresa também não tem equipamentos para liberar aquele serviço de forma adequada, né? O supervisor ele tem responsabilidade isso também, né? A pergunta do Gilson é interessantíssima. Existe a responsabilidade, né, que é a responsabilidade, a minha responsabilidade como pessoa, como profissional, a responsabilidade como trabalhador, inclusive. Existe uma coisa interessante que é a responsabilidade civil e criminal, inclusive. Exatamente. Então, olha só, se a NR33 fala que eu tenho que ter um supervisor para fazer liberação de espaço confinado, depois um vigia e depois mais trabalhadores, essa norma é assinada pelo governo federal, né? É aprovado por uma lei 6.514 e uma portaria denominada 3.214 de 1978. Olha só, e essa lei, todo ano que aparece as NRs, ela tem lá a sua revisão e a assinatura do presidente. Que importante. Aí você vê o supervisor de espaço confinado pegar esse equipamento, certo? Amarrar uma cordinha. Dá risada não que você faz isso. Você não vai fazer mais, porque você não tem conhecimento. Não culpo você. Você faz isso que você não tem conhecimento. A partir de hoje você nunca mais vai fazer, porque você vai entender que esse equipamento é um equipamento de difusão, não é para liberação de espaço confinado. E aí, ele amarra essa cordinha e desce essa cordinha no poço do elevador. Desculpa, só interromper, só para dar uma... Aquela questão que a gente sempre fala, né? Lê o manual do fabricante antes de usar. O fabricante não fez esse equipamento para isso, né? E ele acredita que ele está fazendo o correto. Então ele tem a responsabilidade civil e criminal. Ele é negligente. Porque lá no treinamento, ele aprendeu a diferença dos detectores. Para que serve o detector para liberação de espaço confinado e para que serve o detector para monitoramento contínuo. Então, ele tem responsabilidade, sim, respondendo a sua pergunta, inclusive responsabilidade civil e criminal, inclusive responsabilidade moral. Eu já peguei PET quando eu fazia a supervisão de umas grandes empresas que eu trabalhei na obra do metrô, trabalhei nos grandes projetos da Congás, os maiores projetos da Congás eu trabalhei, os grandes projetos da Sabesp, doutoras de 1,80 m, que você tem que trabalhar dentro, o espaço confinado é contínuo. Eu já peguei das minhas inspeções pessoas fazendo a PET fora da frente de serviço, no carro, no escritório, veículo, no container. Home office. E eu sempre fui muito educado com essa parte, eu sempre fui muito educado. Já deixar pronto de um dia para o outro. Mas eu nunca medi esforço em explicar para aquela pessoa da minha forma. Então, se ele brincou com a segurança naquele momento, eu não posso brincar com ele. Eu tenho que ser sério para ele, explicar para ele que ele tem responsabilidade, que aquele documento não é um documento formal, é um documento que chama permissão para entrada em espaço confinado, a PET. Então, ele é uma autoridade naquele momento. Ele que diz, olha, eu tenho 20 trabalhadores que vai trabalhar nesse espaço confinado. Está sobre a minha responsabilidade. Então, se está sobre a minha responsabilidade, eu tenho que fazer a permissão, assinar essa permissão e dizer, olha, está apto a trabalhar o seu Rubens com a sua equipe. Beleza? Isso é responsabilidade. Isso está mudando muito. Está mudando muito porque os nossos jovens estão chegando, né? Olha aí um exemplo, menino novo. Jovem, né? Eles estão mudando. Estão mudando bastante o estilo de trabalho, porque eles estão lendo mais, estão buscando informação. Acho que a informação está mais fácil também, né? Está mais fácil a informação. A geração Z, né? E essa geração também está perguntando por quê.
Porque hoje você vai dar um treinamento, o cara pergunta, mas o porquê? Por isso que eu falo que o técnico de segurança ele tem que saber, os profissionais de segurança, nunca falem, quando apitar você sai, explica para o trabalhador, porque daqui para frente o trabalhador vai perguntar para você, olha, mas você falou se apitar eu tenho que sair, mas o porquê? Né? Hoje as nossas crianças perguntam, olha, hoje você não vai jantar, vai ficar sentadinha aí, tá de castigo, por quê? E aí, você vai dizer o quê? Tem que responder. E o trabalhador, então, através da nossa cultura de segurança, que ele está tendo mais treinamentos, treinamento de NR18, NR33, 6, todos esses trabalhadores vão passando por empresa, tendo as mesmas integrações, cada um de uma forma diferente, ele vai tendo uma educação, vai mudando a cultura do trabalhador. Essa questão do apitar sai é interessante, né? O aparelho nem sempre, principalmente com bomba, né? Que tem uma bomba interna, não quer dizer que nem sempre que ele apitou é gás, né? Mas o trabalhador vai sair, que é a ordem, apitar, sai. Às vezes o supervisor também vai pegar o aparelho e vai... Ih, cara, apitou, deu gás. Às vezes pode ser uma bateria que está acabando, pode ser uma obstrução de bomba, né? Obstrução de bomba que dobrou lá embaixo. Então, às vezes, o cara já faz todo aquele... Claro, entendo trabalhadores, apitou, sair. Quem vai avaliar, reavaliar isso novamente? O supervisor. Interessante, então, que saiba identificar essa causa do apitar, né? E muitas vezes a pessoa também, ela tem essa dificuldade, né? Às vezes uma capacitação não bem feita, né? Uma capacitação, talvez nem culpa do supervisor, em geral. Às vezes o próprio instrutor, na hora de instruir, na hora de preparar aquele supervisor, ele pecou nessa parte. Às vezes nem houve o treinamento, né? Não sabemos. Então, a falha de vários lados pode ocorrer, né? Com certeza. Tá, continuando, falar um pouquinho também da parte de calibração desses equipamentos. Qual que é a diferença entre um certificado acreditado e um certificado rastreável? Opa! Ou se existe diferença também? Existe. Não é tudo pelo Inmetro? Não, Gilson, existe essa diferença. Tem que ser calibrado isso? Tem que ser calibrado. Vou explicar para vocês direitinho. Por que tem que ser calibrado? Ou por quê? Vou explicar. Muito interessante. É isso. Por que tem que ser calibrado? Nós estamos levantando essas perguntas porque a gente ouve isso direto, né? Há uma confusão muito grande. Até antes, né? Já entrando... Mas eu tenho cilindro de gás, eu mesmo posso calibrar? Olha, né? Você pode fazer o Bambi Test. Né? Olha, é interessante. Que daí já é outro assunto. Vocês vão me lembrando aí agora, que depois do porquê até eu me lembro, né? Então vamos lá. Eu vou começar respondendo a primeira pergunta do meu amigo Rubens, o porquê que eu tenho que calibrar esse equipamento. E aí depois, então eu vou explicar a diferença de calibração rastreável, calibração acreditada, e vamos falar também de como testar esse equipamento que é o Bambi Test. Então, olha só. Esse equipamento é um equipamento eletrônico. Beleza? Então, ele é um equipamento eletrônico que tem os sensores e tem a função de fazer, então, o controle da atmosfera ou a verificação da atmosfera com a finalidade final de salvar vidas. Beleza. Se esse equipamento é tão preciso e ele é eletrônico... A norma NR33 e mais uma NBR, se não me engano é 15.000, eu esqueci o nome, já eu lembro o nome da NBR, perdão que eu esqueci, mas já lembro. Diz que esse equipamento ele tem que estar calibrado e que eles têm que estar calibrado pela uma rede brasileira de calibração, ele tem que ter uma calibração RBC. Significa então que esse equipamento tem que ser verificado os seus parâmetros. Então vamos lá, se eu quero saber se o sensor está medindo realmente 20.9. Se o sensor de CO realmente está falando que é 100 ppm. Se o sensor de Léo está 2,5 ou 50% de Léo. Se o sensor de O2 está 18 ou 19 ou 20.9. Então eu tenho que fazer o quê? A calibração nesse equipamento. Então é obrigatório eu fazer essa calibração. Então esse é o porquê. Eu faço a calibração para garantir que o meu equipamento está funcionando corretamente. É a garantia que eu tenho. Aliás, se você observar, o próprio manual do equipamento já determina que você faça a calibração. Mas
A NR12 fala sobre manual, que a gente tem que ler o manual, tem que ter o manual presente dos outros equipamentos, né? Mas a gente não lê o manual nem do nosso celular. Exato. Aprendendo a fuçar. Tem tanta função e a gente não consegue ler. E esse equipamento, tudo consta no seu manual. O fabricante determina que a cada 180 dias esse equipamento seja calibrado. Olha aí, a cada 6 meses. Você vai usar o equipamento foi exposto a gases, o equipamento acabou a bateria, voltou a bateria. O fabricante fala, todos, a cada 180 dias você deverá fazer a calibração. Mas eu tenho que mandar para calibração na empresa que eu comprei ou eu mesmo posso fazer essa calibração? São duas coisas diferentes. Primeiro, para fazer a calibração tem que ser feita por uma rede brasileira de calibração. Então tem que ser feito por um laboratório RBC. Então você deve procurar um laboratório RBC para você fazer a sua calibração desse equipamento. A cada 180 dias. A cada 180 dias. Preferência que seja Kebus, né? De preferência que seja o nosso laboratório Kebus, sob o número 0699. Agora, o mais interessante é o seguinte. As pessoas perguntam, eu posso alterar esse período de calibração? Essa é uma dúvida que todo mundo pergunta. Eu ia até falar isso depois de você comentar que muitos clientes, às vezes amigos nossos, companheiros de trabalho também, eles falam, e quanto tempo eu tenho que calibrar? Minha resposta, segue o manual do fabricante. Porque tem uma briga, é anual. Não, é 6 em 6 meses. Não, é 9 em 9 meses. Segue o manual do fabricante. O manual do fabricante diz que é cada 180 dias. O Inmetro fala, é de acordo com o seu procedimento. Qual o período que o seu procedimento fala? Você tem procedimento de calibração de detectores de gás? Mas como você vai contra o fabricante do equipamento? Beleza. Se você tem um procedimento, eu não posso falar o nome de empresas, mas tem empresas que têm procedimento que ela diz, eu quero que a minha calibração seja feita de forma manual, porque eu tenho um sistema de controle através do Bambi Test. Só que o procedimento dela consta que a calibração dela é anual. Então ela vai solicitar ao laboratório RBC, que ele não coloca no anverso do seu certificado da validade, que aquela certificação seja anual. Beleza? Ela tem que mandar por escrito, porque você vai alterar as configurações do equipamento. Agora nós estamos falando de responsabilidade. Olha que negócio bonito, inclusive civil e criminal. Exato. Vamos imaginar que essa empresa solicita então que você faça a calibração anual ou a cada 2 anos. Você vai lá, altera as configurações do equipamento, a pedido da empresa, tudo isso é por escrito, e você faz então a calibração anual. Com 7 meses, uma pessoa entrou no espaço confinado e morreu. O fabricante do equipamento vai dizer assim, olha, o equipamento está com 7 meses, a cada 6 meses tem que calibrar. Encerrou o meu compromisso aqui. E ele foi alterado também um prazo de calibração para 365 dias. Eu, fabricante, determino que a cada 180 dias você faça a calibração no equipamento. Beleza? Então, é que a empresa, no procedimento da empresa, ela tem que se garantir de que o procedimento que ela está fazendo garanta essa eficiência de 1 ano, né? Positivo. Ela tem que garantir isso. Não é que ela não pode fazer. Ela pode, mas desde que ela se garanta, né? Por isso que a maioria das empresas não tem esse procedimento. Então, às vezes, ele acredita que ele está reduzindo um custo, que não é custo, é investimento, que é a segurança, e ele vai pagar lá na frente um preço muito mais alto. Bom, qual a diferença, então, da calibração rastreável e da calibração acreditada? A calibração rastreável, já vou orientar você que tem aí, escrito no seu certificado, calibração rastreável RBC. Você foi enganado. É uma fraude. Por que é uma fraude? Não existe calibração rastreável RBC. Existe calibração rastreável. Agora, como o trabalhador que recebe o certificado não tem essa informação, ele passa para a qualidade e fala, minha calibração é RBC. A qualidade, inclusive, põe carimbo lá e fala que é RBC. Não é. Aquilo é uma fraude. Mas só que o cara colocou assim, olha, o meu padrão é RBC. Então ele coloca calibração
calibração rastreável. Padrão RBC. Aí você liga lá pro cara e fala assim, olha, eu quero a rastreabilidade. Ele te manda a cópia do certificado do gás que ele usou, só que não é um gás padrão. Ele cumpriu a parte dele. E você está com a não conformidade gravíssima. Então, isso é calibração rastreável. O que significa calibração acreditada? Calibração acreditada ela tem que ser feita somente por empresas que estejam homologadas junto ao Inmetro, junto à Rede Brasileira de Calibração. Essa empresa tem que ter uma ISO, que eu considero ser uma das mais difíceis de aquisição, porque nós passamos por ela, chamado ISO 17025. Então o Inmetro vai nas suas instalações, checa todo o seu processo. São profissionais do Inmetro que vêm um de cada estado, eles se encontram lá, e eles checam todo o seu processo, fazem os testes com seus técnicos, faz os testes com o gerente técnico, com o técnico da qualidade, com todo o seu pessoal, com o signatário, para entender se você tem condições de atender os requisitos do governo federal, que é o Inmetro. A partir daquele momento, a sua calibração, então, passa a ser acreditada. Certo? O Inmetro, quando eu coloco o selinho no detector, o selinho vai com o azinho do Inmetro, né, que é a CEGEC, está dizendo, olha, eu acredito. Eu estou dizendo e garantindo para você que esse equipamento está funcionando. Então, de um modo bem simples da gente explicar, sem fazer muita volta, essa é a diferença das duas calibrações. Calibração rastreável e calibração RBC, que o pessoal fala, que na realidade é calibração acreditada, junto à Rede Brasileira de Calibração. Mas o nome popular ficou esse, é o nome que pegou, a calibração RBC. Então, o que você tem que fazer hoje na sua frente de serviço? Ter os seus equipamentos feitos por um laboratório, que ele é homologado junto ao Inmetro e ele seja RBC. E como é que você sabe se o laboratório é RBC? Porque existe também a cópia. Então você vai vir aqui atrás do equipamento que está calibrado, todos os equipamentos vão ter um número. Inmetro CAL 0699. Você vai jogar esse número no Inmetro, pesquisa, vai aparecer o laboratório aqui, o laboratório Quebos. Está rastreado. Isso é... Se não achar o nome, porque não tem. É fraude. E tem a validade, né? A validade, ela vai entrar aqui quando o cliente solicita. Lembra do procedimento? Não, eu digo assim, quando você joga lá esse 069, que vai aparecer o Cables, essa acreditação, ela tem um prazo de validade que vale esse número aí. Sim, a cada 2 anos você passa por uma recertificação. Perfeito. E essa recertificação te garante e te emite um novo certificado, te mantém o mesmo número, certo? E que te garante que você ainda pertence à Rede Brasileira de Calibração. Perfeito. Se você não pertencer à Rede Brasileira de Calibração, eles já vão tirar você daquele portal. Isso é imediato. E é interessante que também existem as penalidades, né? Que eu não vou fazer nenhum tipo de comentário aqui, mas existem as penalidades do Inmetro. Então a CEGEC, ela pune você, se você fizer alguma coisa errada, se houver uma denúncia, o que você fez de errado, você responde por uma não conformidade. Agora, tem não conformidade que é gravíssima, que pode ser, inclusive, a sua cassação do seu registro junto à Rede Brasileira de Calibração. E se você continuar utilizando do registro que você teve, já é crime novamente. É crime, né? Ah, sim, sim. Sim, você não pode. Se você não renovou, não passou pelo crivo novamente do Inmetro e continua usando Aí você que está fazendo algo errado. Algo errado. Continuando essa pergunta aí da calibração, é possível fazer a calibração RBC só em laboratório ou consegue fazer fora também? Boa pergunta, boa pergunta. Estou ficando fã desse menino Paulo, Luiz Paulo. Existe uma calibração chamada calibração externa. O laboratório, ele tem que estar apto para realizar a calibração externa. Então, olha só, o laboratório Quebos hoje ele é autorizado a fazer calibração acreditada interna e calibração acreditada externa. Vamos imaginar que nós estamos aqui na cidade de Sinop, Mato Grosso do Norte, ou Mato Grosso,
Mato Grosso. É Mato Grosso. Não tem mais do norte, né? Não. É que é Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mato Grosso. E esses equipamentos são da empresa Prossegue Assessoria e ela diz, olha, eu preciso que o seu laboratório venha até a minha empresa para fazer uma calibração acreditada. O meu laboratório vai chegar até aqui a sua empresa, vai seguir algumas recomendações quanto a temperatura, quanto a umidade, quanto às questões que é aplicado no procedimento de calibração externa, vai realizar a calibração externa desse equipamento e vai certificar o seu equipamento com calibração RBC. É possível. É possível. Isso é legal, isso está dentro da norma, é legal. O que muda é a sua certificação, né? A certificação do laboratório que vai estar fazendo isso, né? Ela tem que estar acreditada para isso, né? Ele tem que estar apto para fazer certificação externa, entendeu? Então, quando você, na sua auditoria do Inmetro, você passa um processo de calibração interna e outro processo de calibração externa. São duas autorizações, né? São duas autorizações. É isso. Exato. E também falando do Bump Test. Então, o Bump Test não é uma calibração, né? Boa. O Bump Test, teste de resposta, teste de impacto, né? Muda aí as siglas em inglês, cada um dá um nome. Né? Ele não é uma calibração. Então, existem alguns profissionais do mercado orientando e dizendo às pessoas para entrar no modo de calibração, dizendo e garantindo que estão efetuando o Bump Test. Não é. O Bump Test não é a calibração. O Bump Test nada mais é do que você testar através de um gás, você gerar um impacto no gás, por isso que tem algumas empresas, né, nos Estados Unidos que falam que o Bump Test é um teste de impacto. Então eu estou com o meu equipamento aqui em pleno funcionamento. Será se ele responde aos gases? Então eu tenho uma concentração de gases nesse cilindro que esse equipamento tem que ler essa concentração. Se ele não lê essa concentração, o que acontece? Ele precisa passar por ajustes de calibração. Então, o Bump Test tem essa função. Por isso que quando a empresa altera o período de calibração dela, ela está dizendo que ela tem gestão para confirmar que aquele período de calibração que ela estendeu, ela garante o bom funcionamento do equipamento. Então, ela não vai fazer calibrações diárias. Ela vai fazer o Bump Test. Testes diários, né? Então, calibrações tem que ser feito num laboratório, porque existem vários procedimentos, que a 17.025 e o CEGEC e o Inmetro solicita que você faça para você chegar num resultado final de uma calibração. Até a própria NR33, lá nas medidas, eu não lembro se é nas medidas técnicas ou nas medidas administrativas, fala para testar o equipamento, né? Antes do seu uso. Antes do uso. Tem uma antes do uso de cada atividade. Então, vamos supor, se eu for fazer 10 liberação de espaço confinado, dá uma confusão tremenda. Aí eu não posso aqui entrar nesse detalhe, porque eu não estou com o seu procedimento. Mas a norma fala que o Bump Test é antes de cada atividade. Exatamente. Por isso que existe a forma certa de você fazer o Bump Test, senão você não vai vencer comprar cilindro. Né? Tem pessoas que entram na configuração do equipamento, né, que já é uma configuração sigilosa, onde você tem que segurar o equipamento por alguns minutos, para que você entre em outra tela para fazer o ajuste do equipamento, que não é a calibração, e faz a passagem de gás. Isso você vai consumir aí, se não me engano, acho que é 1 ou 2 ou 3 minutos de gás. Então o Bump Test é feito gerando um teste de impacto. Será que o meu equipamento está ligado, está funcionando? Isso é o Bump Test. Então, nós vamos fazer depois aqui. Vamos fazer um videozinho no final aqui desse bate-papo. A gente vai estar colocando esse vídeo de Bump Test. Vamos fazer um Bump Test, mas como ele deve ser feito, assim, sem muita delonga, na prática, para o profissional de segurança entender o que é um Bump Test. É interessante a gente falar também, né? Por falta de norma, se na NR33 não está falando especificamente do equipamento, segue o manual do fabricante, né? O manual do fabricante, como você disse antes, ele vai te dar toda a orientação que você precisa saber, desde higienização do equipamento, como carregar o equipamento, armazenamento do equipamento, a calibração desse equipamento, os testes que devem ser feitos, né, antes do uso. Então é como você disse, muitas vezes nós temos a preguiça de pegar e ler o manual, né? Nós recebemos tantos equipamentos com pane agora nessa Covid, por causa da higienização.
Mete álcool. O pessoal limpando o detector com álcool. E aí, o que além acontece? que é borracha aqui, né? O equipamento queima a célula, porque é produto químico. Né? Então tem alguns manuais que falam da limpeza, mas o manual do equipamento fala da limpeza. Vai limpar o equipamento, nada um paninho aqui, sem sabão neutro, sem nada, você faz a limpeza do equipamento. Beleza? O importante é a parte eletrônica. Deixa que o laboratório vai fazer a limpeza para você. Olha aí, o laboratório Quebos faz a limpeza, desmonta, faz a higienização do equipamento, limpa o equipamento e entrega o equipamento pronto. Isso tudo está dentro do processo de calibração. É um diferencial de cada laboratório. Seu equipamento vem novo. Até a gente vai estar colocando aí embaixo na descrição, o editor aí vai estar colocando o contato do Nascimento, redes sociais da Quebos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais a empresa, vai estar disponível. Na descrição do vídeo aí também vai ter as redes sociais da empresa e até o contato aí do Nascimento. Quem tiver dúvida, precisar fazer algum serviço, né, Nascimento? Pode estar procurando a empresa de vocês. E tem um detalhe, eu não desligo o celular. 24 horas, pode brilhar. Eu sou um homem de emergência. Até no feriado? Até no feriado, não desligo. E o único dia que eu desliguei o celular, o meu pai morreu. Isso é real. Eu não desligo meu celular. O dia que eu falei, vou desligar o celular, foi no dia 12 de outubro, há 2 anos atrás. Eu recebi uma ligação e ninguém conseguia falar comigo, falaram com a minha esposa. E olha, seu pai acabou de falecer. Eu não desligo meu celular. O único dia que eu desliguei. Então, meu celular é sempre ligado, pode ligar à noite, de madrugada, qualquer hora eu atendo. Por que eu atendo? Porque tem empresas que trabalham 24 horas. E se aquele profissional está me ligando, é porque ele é sério. Eu vou atender ele. Ele precisa de um auxílio, uma emergência, um ninguém quer apoio. apoiar ninguém quer conversar com ninguém. Eu estou disposto a conversar, explicar. Nem que seja só para ouvir, né? Exato. Acontece muito, né? A gente está dando um pouquinho de risada, até para descontrair, mas acontece muito do cara estar lá no local, o detector começar a apitar e ele tem dúvida, ele precisa falar com alguém. A insegurança, às vezes, né? E a gente, o que a gente faz? A gente auxilia aquela pessoa, aquele profissional naquele momento. Aí ele entendeu o que está acontecendo, ele precisa daquele apoio. E é um colega nosso, é um profissional de segurança, às vezes, que está lá. Isso é importantíssimo demais. Uhum, exatamente. Também falando um pouquinho, assim, bastante assunto, bastante coisa para ser discutido. Nós temos muito tempo. Eu vim de longe. Vim de longe para participar aí. Assim, existe você fala assim, uma infinidade de... Infinidade não, mas um assunto muito amplo nessa parte dos detectores ali, que podem ser aprofundados mais, que muitas vezes a gente não consegue verificar, de repente, no próprio curso de espaço confinado, uma coisa nesse sentido, ou só para o supervisor, mas para profissionais também que querem se aprofundar um pouco mais nessa parte dos detectores, que é entender um pouco mais desse processo, questão da parte eletrônica também, no sentido de funcionamento, para entender realmente como é que funciona esse equipamento, como você falou no começo. Assim, se tornar realmente um especialista nessa parte dos detectores de gases. Tem essa possibilidade também, né? Nós lançamos um treinamento, existe no mercado um treinamento chamado treinamento de detecção de gases. Isso existe. Uhum. Toda empresa que mexe com detector de gás dá esse treinamento. A Quebos está fazendo ao contrário. Nós lançamos um treinamento de especialista em detector de gás. Agora, se você querer saber sobre gás, você vai ter que estudar a tabela periódica. Uhum. Não é um desafio? Sim. E grande, hein? Grande. Então, qual que é o foco? O profissional precisa aprender a utilizar o detector. Então, nesse treinamento, nessa chamada nossa, nós falamos, se você usa aquele jargão, apitou, saia, você precisa fazer o treinamento. Então, esse treinamento, ele tem um título de especialista em detectores de gás. Nós vamos, inclusive, fornecer um crachá específico para aquela pessoa. Ela vai mudar o currículo dela. Porque são mais de 15 modelos de detectores que ele vai treinar, inclusive na prática. Vamos pegar na mãozinha dele, dá licença, olha, aqui você segura, aqui você faz o MAMB teste, aqui você coloca a mangueirinha nessa marca. Esse equipamento é assim. Vamos ensinar a utilizar equipamento da Industrial Scientific, equipamentos da Senco, que leva a nossa marca Quebos, equipamentos da BW, equipamentos da MSA, todos da Drager, todos os tipos de equipamentos que existe, a pessoa vai treinar, inclusive detectores de gases combustíveis e um analisador. E BAMB teste na prática.
Executar mesmo. E tem um desafio. Aquele profissional de segurança que ainda tiver dificuldade vai ficar conosco na sala. Porque nós só Até vamos aprender. sair quando ele tiver entendimento. E com isso, o que vai acontecer com esse profissional? Porque a grande dificuldade é, esse equipamento tem 2 botões, 2 botoeiras, esse também tem 2, esse tem 1. Esse tem 1, tem botão que tem 3, tem equipamento que tem 3, 4. E aí ninguém sabe o que fazer. Então você vai criar habilidade com esses equipamentos. Então vou trabalhar na empresa dele. Chega lá na empresa dele, a empresa dele tem um equipamento chamado Dragger, um excelente equipamento, você vai saber utilizar. Outro equipamento chamado Gas Alert Max XT2, você vai saber utilizar. Até mesmo na hora de fazer uma gestão de espaço confinado, indicar para a empresa o equipamento certo para aquela atividade, né? Ah, interessante. Eu queria falar um pouquinho, já que você falou em gestão, acho esse nome bonito, gestão, né? Gestão. Eu tive um monte de chefe que chamava. Isso aí é o quê? Tinha o título. Eu falo gestão porque na própria NR33 fala que a empresa, né? O empregador, ele deve criar plano de gestão, né? Criar a gestão de espaços confinados. Beleza. Como eu crio um plano. Esse treinamento, inclusive, vai ensinar você a criar a gestão do espaço confinado. Porque hoje o que o trabalhador pega? Um monte de PET. Se é uma construtora, tem que ir por as-built, né, que chama, e ninguém sabe onde estão esses arquivos, some e perde. Agora eu vou fazer um desafio. Vocês sabiam que esses equipamentos é como se fosse uma caixa preta? Já é laranjado, igual a caixa preta. Eu consigo... então eu vou pegar outra. Qualquer equipamento desses que está aqui, eu consigo fazer o quê? A gestão. Como que eu faço a gestão? Esse equipamento, ele me dá para mim gráficos. Ele me dá para mim uma planilha de Excel com o horário que ele foi ligado, minuto que ele foi ligado, o que ele pegou de gás, qual o gás que tinha lá. O dedo duro. Ele dá, inclusive, o gráfico. Então vamos imaginar que o cara fez a PET e colocou lá que está tudo zerado e 20.8 não ligou o equipamento, você consegue fazer. E aí, os prestadores de serviço têm um diferencial que eu sempre coloco. Olha, você prestou serviço? Prestou. Prestou serviço em qual empresa? Na empresa Alfa. Você mandou o relatório de gestão, de controle de atmosfera? Não, mas eu anotei lá na PET. Então você consegue, nesse curso também você vai aprender, através do R-Link, entrar no software do equipamento e retirar as informações Relatórios. necessárias, que são os relatórios. Se você entrar no software do equipamento e desconfigurar o equipamento, que ele vai ter senha, aí é uma responsabilidade sua. Então, no treinamento, nós vamos ensinar você a tirar esse relatório, porque o profissional de segurança tem autorização e deve saber retirar esse relatório. E por que as empresas não explicam? Então, a Quebos, que é uma empresa de segurança, a sua formação dos seus líderes são profissionais de segurança, vão mostrar para você que é possível e você vai ter uma habilidade muito diferente junto com a sua chefia. E esse relatório em qualquer equipamento? Qualquer equipamento de primeira linha. Ele tem um tipo de comunicação que chama R-Link ou Data Link, que você vai colocar no computador, vai baixar o software do fabricante. Então nós vamos baixar o software do fabricante, você vai ter uma senha. E eu então vou colocar esse Data Link, vou colocar no meu computador e vou colocar baixar eventos. Ou, segundo o relatório, baixar Data Logger. Semelhante a uma dosimetria de ruído. Isso, ele baixa tudo no meu computador, eu salvo numa pasta, posso colocar o meu logotipo. Vamos colocar o logotipo Tá chique ainda. da Prosec. E vou encaminhar então para o cliente, vou então assinar esse documento, transformar ele em PDF e vou encaminhar ele para o cliente. Olha, está aí o seu controle de atmosfera, preciso fazer uma observação para você, que nós ficamos 30 dias nessa parada de emergência, e lá no padrão 02, Alfa Estaca 10, lá olha só, lá tem que tomar alguns tipos de cuidado, porque lá nós identificamos que tinha falta de oxigênio. Depois eu tenho o galpão número 04, que também tinha a presença de H2S. Então esse sistema de gestão vai fazer com que aquela empresa tome algumas precauções já nas atividades sequentes, inclusive nas próximas paradas. Isso é gestão, isso é segurança. Não quer dizer que não quer dizer que aquela avaliação foi naquela liberação não foi feita a liberação porque tinha gás, mas de repente tinha alguma coisinha, um mínimo lá,
que levantou um alerta, né? Sim. Estava habilitado para fazer liberação, né? Dentro dos limites, mas porém tem um alerta ali, né? Ele fez, trabalhou e fez. Tem um início ali, né? De algum... Aconteceu um fato interessante no Rio de Janeiro, uma grande empresa. Eu não vou falar o nome da empresa, mas é a maior siderúrgica do país que está no Rio de Janeiro. E eles nos ligaram porque passou mal 2 trabalhadores e estava com detectores de gás e os detectores de gás não apitaram. Tá? E era a Quebos que estava lá. Culpada. Já acharam culpado. E eu adoro isso, isso é coisa que está no meu coração. Nós tínhamos lá um equipamento chamado DockStation. Então nós fizemos as configurações com o TI de lá, ele entrou na estação e mandou para nós o relatório. E nós analisamos o relatório e mandamos o relatório para a Térnio. Foi fazer a investigação no processo, os 2 trabalhadores tiveram um mal súbito. Nada a ver com presença de gases. Inclusive, aquela empresa que os trabalhadores eram terceirizados, todos os trabalhadores ficaram parados até se resolver isso. Nós só resolvemos dessa forma, foi rapidinho. É uma coincidência. Rapidinho. Então, não era... o incidente que aconteceu lá era mal súbito, os caras passaram mal. Agora não sabe se os caras passaram mal porque não comeu, porque não dormiu, se era estresse, se era fadiga. Não tinha nada a ver com gás. Isso é importante. Então, isso é gestão. Entendeu? Exato. Isso é gestão. Então, isso é muito importante. Inclusive para a defesa da empresa, né? Sim, e a empresa voltou a trabalhar normalmente, está trabalhando até hoje e tal, e não teve nenhum tipo de risco. E nossos equipamentos continuam lá, porque a gente provou que os equipamentos são eficazes. Nascimento, eu estou animado e quero fazer um curso que você já falou aqui. Não, você já está inscrito, só falta você ser convidado. Já estou inscrito. Eu tenho que me deslocar até o seu laboratório para fazer esse curso. É melhor ainda, eu arrumei uma equipe aqui em Sinop. Já mandei um zap aqui agora. Eu já fechei com a Proseg que nós vamos fazer um treinamento aqui em Sinop. Pessoal que está assistindo aí, Pronto. daqui de Sinop, se interessou, quer fazer o curso. Sinop região. Vamos lá, eu até fiz aqui uma anotação, ó. O pessoal aí de Santarém, do Pará. Sorriso. Sorriso. Vem pra cá. Aqui é o local, porque aqui você vai se transformar no maior especialista em detectores de gás do mundo. Eu garanto isso para vocês. Eu já estava pegando um avião para ir para São Paulo para fazer o curso Nascimento. de especialista nosso. O que acontece? Nós temos hoje 144 pessoas inscritas nesse nosso treinamento, já inscrito. São pessoas de vários estados. Então, nós vamos deslocar até esse profissional com o coração aberto. Tem mais uma para você que está em outro estado. O custo é mínimo. O investimento seu é mínimo. É só para pagar as despesas. Vai ter shopping também? Shopping. Artesanal, né? Só após. Artesanal? No finalzinho. Pegar um patrocínio, né? No finalzinho pode ter. Então, com isso, vai facilitar essa presença do trabalhador até nós, essa presença do profissional. Também temos disposição para fazer no sábado, no domingo, o dia que quiser. Nós precisamos levar essa informação de qualidade. Você vai estar junto. Rapaz, eu já estava comprando minha passagem para ir lá para Jundiaí. Hein? Não precisa não, mas será um prazer receber você lá, né? Vamos lá conversar sobre a parte tributária. Tá? Tributária. Pessoal, quem está assistindo aí, brincadeiras à parte, mas se você tem interesse nesse curso, pode estar entrando em contato conosco. Vai estar embaixo aí na descrição, tanto o nosso contato, tanto o contato do Nascimento. E deixa seu nome, né, na inscrição. Se a gente vê se fechar uma turma, dá pra gente trazer esse curso. Tem mais uma, interessante. No nosso curso que nós lançamos, desses 144, quem for mais inscrito, nós já vamos garantir a seguinte história. Todo o pessoal do Mato Grosso, ou seja, você me indicou que existe aí uma pré-divisão, como é que chama daqui para frente? Que alguém falou? Norte. Gilson. Né? Norte, capital do Norte. Todo o pessoal da capital do Norte para frente. Sinop, região de Sinop. Nós vamos ter em Cuiabá também. Da região de Sinop para frente, nós vamos fazer aqui. Na verdade, pega Mutum para cima. Mutum para cá, tá? Nova Mutum. Nova Mutum até... Deixa aí. Santarém. Deixa aí. Até Manaus. Deixa aí. É porque de Mutum para cá o corredor é forte, entendeu? Entendi. Tem muitas indústrias
E aí Indústria, você armazém, é o que mais tem, mas tem aí. um celeiro Entendeu? agrícola, né? Até fala assim, vamos falar, comprar passagem para ir para São Paulo, alguma coisa. Muitos profissionais vêm procurar a gente que vem de fora, de outros estados, inclusive fazer treinamento aqui com a gente, né, Luiz Paulo? Sim. Então, já tivemos alguns cursos nessa área, até o Nascimento conheceu a nossa estrutura um pouquinho, né? Boa estrutura, excelente. Parte Parabéns. de trabalho em altura, trabalho em espaços confinados, curso de supervisores, trabalhador, vigia. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da nossa estrutura também pode estar entrando nas nossas redes sociais, que vai estar lá abaixo aí, nas descrições. E a gente tem bastante procura aqui na região, né? Até o norte aqui, Pará, esse pessoal aí já... Demos bastante capacitação nessa área. Claro, todo dia estamos aprendendo um pouquinho mais. Ninguém sabe tudo, né? Nem nós aqui da Proseg sabemos tudo. O Nascimento hoje nos deu uma aula em cima de equipamentos de medição de gás. Acredito que vamos aprender muito mais com ele, né? Eu aprendi também. Aprendi. E já saíram com aprendizado aqui também, Nascimento. E buscando sempre o melhor para os nossos clientes, né? Tentando trazer sempre inovação aí nessa área de segurança. Quando a gente fala em segurança, segurança não tem preço, né? Não. Muitas vezes fala, pô, é caro, igual falaram no início, é caro o equipamento, mas quantos vale uma vida, né? A família, quem fica. O investimento é muito importante, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a grana que as empresas pagam, né? O que acontece com um acidente de trabalho, né? E tem muitos empresários hoje que não sabem o impacto que ela sofre no seu FAP por falta de um investimento, num bom equipamento, num bom treinamento, numa liberação de espaço confinado. Às vezes ela vê o equipamento como custo, mas que nem você está falando, consegue reduzir esse custo em outros lados, né? Com certeza, porque uma morte, um acidente de trabalho, ela vai impactar essa empresa por 26 competências, 26 folhas. Vai ser diluída, o governo vai diluir isso, mas vai impactar muito grande essa empresa. Então o empresário precisa entender isso. Quem está na ponta aí, os gerentes, supervisores, né, de espaço confinado, os trabalhadores que trabalham aí, os técnicos de segurança do trabalho, precisam entender isso. Os engenheiros de segurança do trabalho têm que entender que quando a empresa acidenta-se mais, paga-se mais tributo para o governo. Isso é fato. Tá? Fazer gestão, a preservação da vida é de suma importância. Primeiro que você está preservando a vida dos mantenedores das famílias, né? Isso é um fato. Aí você deixa de causar um problema social. Porque o acidente de trabalho causa um problema social. Exato. Social. Impacta as famílias. Nenhuma família está preparada para perder o seu mantenedor. Então, assim... Então, aqui tem muita coisa envolvida aqui nessa mesa. Quando nós falamos desses equipamentos aqui, é muita coisa envolvida. Você pensa que é só um equipamento, né? Só equipamento, mas não né? é só um equipamento, né? Esse equipamento, ele... Salva a vida, né? Por mais que não esteja... O pessoal é acostumado diretamente a falar assim, põe um EPI nele lá e pronto, né? Então, assim, são equipamentos eletrônicos que estão para auxiliar, né? Esquece da hierarquia, né? Exatamente. O EPI, ele está em última hierarquia, né? Aí entra a hierarquia, né? Eliminar o risco, prevenir e depois proteger, né? Até fiz uma comparação ontem na minha live, dentro da hierarquia do ordenamento jurídico, eu puxei a questão dentro dessa hierarquia das medidas preventivas que está na NR1, que estava dentro da NR9, né? Então é muito importante isso aí, fazer essa boa gestão. Exatamente. E Nascimento veio trazer equipamento de ponta, né, Nascimento? De primeira linha, são equipamentos modernos. Esses equipamentos têm muita tecnologia. Olha, esse equipamento tem o dia da semana, tem o dia do mês, é um equipamento interessantíssimo. Ele tem vários controles que a gente consegue fazer nele. E que o nosso tempo é curto, a gente não vai conseguir entrar dentro do programa dele para mostrar o que ele tem. Mas ele vem embarcado com uma tecnologia interessante. Eu tenho esse equipamento, né, que é o MGTN. O MGTN, você trabalha 60 dias sem carregar. Nascimento. É solar? Trabalha 60 dias sem carregar, sim, é a tecnologia. E aí você desafia, eu falo com você, eu deixo ele 60 dias, então. E se você precisar carregar, nós conversamos. Se você não precisar carregar, a compra está feita. É vendedor. Então, são tecnologia, mas o porquê que ele consome menos bateria do que esse? Porque ele tem sensor de infravermelho, sensor que, então, os sensores desse equipamento,
ele necessita de menos energia para o trabalho. Então, automaticamente, a bateria dele sobra mais energia. Então, são sensores especiais. Então, ele também tem um valor agregado. Mas é um equipamento para 60 dias sem carregar, sem fazer carregamento. Também é só para lembrar também a questão de monitoramento remoto. Se quiser comentar um pouquinho também sobre essa parte do monitoramento remoto desses equipamentos 4 gases, que existe essa tecnologia também, né? Tem essa tecnologia disponível no mercado, mas tem seus prós e tem seus contras também, né? Nós não podemos ser contra a tecnologia. Existem vários equipamentos, inclusive esse aqui da Industrial Científica, são os Pro, eles se comunicam, né? Tem da MSA, que também eles têm o Bluetooth. Tem os da Drager, tem vários equipamentos que se comunicam, inclusive tem um valor agregado diferente. Mas eu sempre provoco assim um assunto muito grande, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de comunicação. Tem um Blackline que também se comunica. Eu preciso tomar muito cuidado com esse tipo de comunicação, porque ele comunica inclusive com o gestor, né? Ele comunica com o supervisor de espaço confinado. Então, trabalhando com prevenção, isso pode levar o trabalhador que está com equipamento, ou seja, o supervisor, o coordenador, a um lapso ou uma falha. Você entendeu? E tem algo também interessante que precisa ser dito, que esses equipamentos também sofrem interferência. Então, não estou aqui dizendo que os equipamentos não são bons, são ótimos, que os equipamentos têm tecnologia. Mas nós estamos trabalhando com uma leva de profissionais que ele não consegue entender nem o que é o gás. Ele pega o celular dele, ele não entende o que tem no celular, nem eu. Você entende? Então eu tenho que tomar muito cuidado com a tecnologia embarcada. Nós temos o detector que tem atividade do nosso linguajar aí, né, que todo mundo fala. Então vamos falar também do homem morto, né, que na realidade não é um homem morto, só uma função de homem nativo, né? E várias empresas pedem para tirar a configuração de homem morto. Que o profissional vai lá, tira o aparelho dele, coloca numa base e vai trabalhar. Aí o aparelho apita. Beleza. E aí, é tecnologia. Ela está somando ou não está atrapalhando? E aí, o que a gente faz? É um pedido, né? Não está mexendo nas configurações de medição do equipamento, você vai lá e desabilita, que ele mesmo poderia desabilitar. Mas como ele não deu o manual, ele não consegue desabilitar. Então, ele já não tem mais a função do homem morto. Então, eu conheço várias pessoas que têm equipamento com esse monte de tecnologia, mas não usa. Por exemplo, quanto nós usamos de tecnologia no nosso celular? Acho que nem 10%. Beleza, então a dica é, se a gente fazer o básico, nós vamos salvar vidas. Exato. Né? Se a gente fazer o básico, nós vamos salvar vidas. Então, não adianta o avançado se o básico não foi bem feito. Vamos cumprir o básico, mas não podemos nunca estar contra a tecnologia. Eu acredito que num ambiente muito rápido, esses equipamentos eletrônicos vão vir no celular. Exato. Os detectores de gás vão vir no celular, eu tenho certeza. A tecnologia está aí para ajudar todo mundo, não né? Eu acho que não vai 10 anos dessa conversa nossa. Talvez até a instalação de equipamentos fixos, né? Porque assim, por que não instala equipamento fixo de detecção de gás em alguns lugares, né? Tem muitos lugares que já é instalado já, né? Porque às vezes o custo ainda é um pouco elevado, porque são vários, né? Mas com o tempo essa tecnologia vai vindo e de repente em substituição dos móveis, né? Fica os fixos, né? Nós temos também a detecção fixa, né? Que a detecção física, a detecção de gás fixa, jamais para o departamento industrial, já está baseado em cima de seguradoras e tudo mais, está protegendo o prédio. Então, tem um negócio na segurança muito interessante que a gente lembra que eu tenho o EPI e eu tenho o EPC. O EPI está voltado diretamente ao homem, o EPC está diretamente voltado ao meio ambiente. Então, eu poderia dizer que o detector fixo, ele protege, não, equipamento de proteção coletiva, protege uma coletividade, inclusive o patrimônio. E aí eu provoco você a dizer, o detector de gás é uma EPI? Equipamento de proteção individual? Não. Além de proteger... É um acessório, né? É um acessório. Ele protege individualmente, mas também uma equipe, de repente. Beleza. Mas ele é um EPI. Ele não é classificado como EPI.
mas ele te protege. Exato. É a mesma coisa que falar assim, um chapéu, depende de uma roupa, não vai ter o CA, né? Não vai ter a porque ele tem específica. normas muito mais específicas mas ele do pode que o ser CA. considerado também como um EPC, né? Equipamento de proteção coletiva, porque vamos supor que nós 3 estamos dentro do espaço confinado, ele pode proteger também. Protege mais de uma pessoa, né? Isso é um assunto que você tá... Pessoal, a gente tá combinado. Deixa eu fazer uma pergunta Essa aqui. pergunta não tá aqui. Eu vou responder. é igual nós estávamos falando, né? Nós não sabemos tudo, né? A gente também tem muita dúvida, né? Mas é a brincadeira que a gente está fazendo. Às vezes as pessoas colocam no espaço confinado esse detector. Você faz isso. Já que ele dura 60 dias. Você faz isso. Ele pega, então, uma estaquinha, manda fixar. Uma estaca tem uns que até pinta, fica bonitinha a estaca. Com aquelas fitas Aí ele refletivas. coloca o detector. E aqui tem 4, 5, 6, 8 pessoas trabalhando. Então esse detector passou a ser um detector de gás fixo. Certo? Uhum. Porém, você está trabalhando a 1,5 metro. Se o gás for lá, você morre, porque o gás vai aonde está a pessoa. O gás ele se move. E esse detector aqui só vai detectar se o gás chegar nele. Exato. Sim. Entendeu? Então, nesse espaço confinado que tem 4, 5 pessoas, cada um tem que estar portando o seu detector. Então, há casos que as pessoas colocam esses detectores de forma fixa. Cada um tem que estar aportando um detector desse? Se tiver nós 4 lá dentro desse ambiente, 4 detectores. Por exemplo... Em que raio, assim, a distância? 4 detectores, está com você. O Individual, detector né? está com você, ele é individual. Ele é individual. Por exemplo, as grandes refinarias, as plataformas, as siderúrgicas, né? As empresas aqui da nossa região, inclusive, que está fazendo a manutenção, tem equipamentos nossos, uma empresa de Nobres, grande empresa. Elas, então, já têm lá dentro dessa empresa os seus detectores de gás fixo. Só que ela tem nas suas instalações possibilidade de vazamento de alguns gases que estão nas suas tubulações. Então vai ter 100 homens lá dentro. Os 100 homens vão estar com um detector de gás. Essa é uma das cases de sucesso da empresa Cables. A Cables fornece esse detector. Então o prestador de serviço vai entrar lá e vai fazer uma parada de manutenção ou de emergência que dura 10, 15 dias. Ele tem que levar o detector de gás. Mas ele não comprou 100 detectores. Ele loca. Ele loca os equipamentos, faz e devolve. Nós temos essa atividade. Agora, o mais interessante que já aconteceu conosco é do trabalhador levar todo mundo para a integração. Faz a integração dentro dessas grandes indústrias. A hora de trabalhar, porque ele tem que mandar o detector para a segurança da empresa, a segurança manda para a qualidade e põe um carimbo. Então, naquele momento que ele vai ter os detectores, ele não lê o contrato. Mas que detector? E aí liga para nós de uma forma desesperada e nós atendemos de imediato. Se for aqui, nós vamos trazer, colocamos no avião. Se é no Rio de Janeiro, a gente vai buscar. Já foi táxi na empresa buscar, carro, moto, de tudo quanto é jeito de você pensar. Então, existe isso. Então, ele entende que não tem espaço confinado. E às vezes ele lê o contrato e fala, não precisa, isso aqui deve ter sido um erro, não tiraram do contrato. Só que lá ele precisa fazer o controle da atmosfera. Se tiver um vazamento, o detector vai apitar. Não é só espaço confinado, né? Não é só espaço confinado. Tanto é que quando você abrir o nosso site, a primeira coisa que você vai ver é uma indústria enorme. Ali significa que tem o quê ali? Ali tem gases. Quais são os gases que tem ali? Eu tenho CO, eu tenho H2S, eu tenho gás inflamável, que é o CH4, eu tenho o gás das próprias companhias de gás, eu tenho tudo lá dentro. E se tiver um vazamento? Os fixos vão me alertar, certo? Mas e se o cara estiver numa posição lá, fazendo uma manutenção, numa chave, é o móvel que vai orientar ele para ele sair para o ponto de encontro. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pergunta, meu amigo. Nós conversamos antes de entrar no ar, que aqui próximo de nós, aqui em Sinop, tem uma indústria de álcool, de milho. Tem a área classificada. É um equipamento especial, blindado, para usar, de repente, num ambiente onde tem uma quantidade de explosividade muito grande. Ele é blindado a esse ponto de trabalhar numa empresa igual a essa que nós temos aqui nas proximidades?
Positivo. Essa pergunta é inteligente demais, né? Que coisa bonita essa pergunta. É curiosidade de leigo. Olha que não foi nem combinado, hein? É porque eu não enxergo nem de óculos. Mas os equipamentos têm a classificação de trás de todos os equipamentos e as normas que eles são homologados. Esses equipamentos, sim, são para a área classificada. Entendeu? Agora, sua pergunta é tão interessante, mas tão interessante, que chega equipamentos para nós que não tem o selo do Inmetro aqui atrás, o selo do fabricante. Aliás, você que está vendendo baratinho esses equipamentos, não posso falar o nome? Tem um tal aí de não sei o que 500, não sei o que 800, eu não posso falar os primeiros nomes, vocês vão me processar. Mas o número eu posso falar, porque número, é o numerário. Não tem o selo do Inmetro. E ele custa metade da metade do preço. O pessoal compra os equipamentos. Então, esse equipamento você não pode usar em área classificada, porque não tem nenhuma norma e nem o Inmetro está dizendo que você pode. Então, nenhuma certificação, né? Nesse treinamento de especialista em segurança, você vai entender o que é EX, o que é classe tal, o que é isso, o que é IA. Você vai entender tudo. Você vai saber de tudo. Quando você for trabalhar num local, o cara vai falar, tá aqui o equipamento. A primeira coisa que você vai falar é pegar o equipamento. Peraí. Esse eu posso utilizar. Não é nem ligar, né? É olhar na etiqueta. Né? Você quer, Nascimento, isso aqui é EX. Nascimento, tá, Luiz Paulo. Às vezes, essas grandes empresas nem esse documento feito, essa análise dessa área classificada não foi feito. Não foi identificado essas classes. Foi mapeado, né? Não foi mapeado. Você entendeu? Classificação, né? Esse problema é tão sério que muitas vezes o pessoal não fazem porque não é cobrado com veemência pelo Ministério do Trabalho, sei lá, Corpo de Bombeiro, porque, uma indústria de etanol, se não tiver um estudo de área classificada bem feito, é uma responsabilidade muito grande, hein? Mas eu acredito que eles têm, com certeza. Não, eu espero que tenha, né? Não estamos se referindo a... O Rubens falou da empresa aqui, não estamos se referindo à empresa. Não, né? não. Mas porque tem algumas empresas... porque assim, às vezes a própria empresa não é nem fabricante de um produto, mas ela tem um X volume de etanol estocado lá, etanol, hexano também, de repente para algum processo industrial, alguma coisa nesse sentido, e existe esse risco, né? Não só falar assim, o produto final, mas... Revendedora de combustível, né, Gilson? Exato. Nesse curso de especialista nós aprendemos isso. Opa! Por quê? Eu não vou dar essa palhinha, não. Mas existe uma forma que eu gosto muito do trabalho que a gente fala de analogia, né? Eu te passo, o nosso cérebro ele grava muito sobre imagem, ele tem uma facilidade maior de recuperação, de esforço de gravar. Por exemplo, se eu dar um exemplo de uma bomba de combustível, o que tem na bomba? Combustível. O que tem em volta da bomba? E aí, qual o raio da bomba? Beleza, os engenheiros já entenderam o que eu estou querendo dizer. Ali eu classifico se a minha área é EX ou não. Eu consigo entender a periculosidade daquela área. Me entende ou não? Então isso não é tão difícil. Mas... nós, no curso, nós vamos entender como isso funciona de uma forma tranquila. Nós vamos usar o exemplo de uma bomba de combustível, que todo mundo abastece. Então, quando eu estou abastecendo, o que acontece? Quando eu saio, o que acontece? Onde eu estou ali na conveniência, o que acontece? E com o detector, se eu precisasse, se tivesse uma área, uma grande indústria, o que aconteceria? E isso vai facilitar com que o trabalhador tenha essa informação. Mas se eu estiver num ambiente desse, então qual equipamento eu posso utilizar? E qual eu devo utilizar? Por quê? Se esse equipamento não for apto para aquela atividade e ele desprender faísca, o que vai acontecer? Explosão. Agora, o mais interessante é que os detectores de gás, os sensores, tem sensores, por exemplo, o sensor de CH4, que ele produz dentro do sensor microexplosões. Então, quando entra o gás no sensor, ele explode lá dentro e queima aquele gás lá dentro, que é onde ele dá a sua medição de Léo. Agora, imagina se esse sensor e se esse detector não é um detector que tenha todas essas normas nacionais e internacionais gravado no seu corpo, e aí se ele desprende, por exemplo... se ele não é um detector EX, ele pode explodir um ambiente. Essa é uma forma simples que a gente vai dar nesses treinamentos, é a pessoa entender, tem que sair entendendo.
É igual fazer churrasco. Nós vamos fazer o churrasco, mas o cara vai ter que comer a carne. A melhor parte, né? Mas existe uma coisa interessante que eu coloco nos treinamentos. E falando em churrasco, é uma analogia que a gente faz. Nós vamos ensinar a pessoa a passar a bandeja. Porque hoje você corta a carne, serve para a pessoa, ela te devolve a bandeja. Né? Mas e ele? Né? Então, com isso, ele vai divulgar a informação de detecção de gases. Então, a nossa missão é formar especialistas em detectores de gases, e ele vai divulgar aquela informação para o outro colega dele, ele vai conseguir evitar acidente de trabalho, e com isso a gente vai transformando os nossos trabalhos, tendo um reconhecimento cada vez maior, porque nós vamos eliminar, sim, os acidentes de trabalho. Inclusive, a finalidade desse podcast aqui também, esse PodSeg aqui, é distribuir conhecimento. Conhecimento, informação, mostrar as tecnologias, despertar em você que está aí, talvez um pouquinho adormecido, entendendo que você é incapaz, que é um assunto complicado, que é gás, nós vamos falar de CH4, nós vamos falar de H2S, nós vamos falar de CO2, nós vamos falar de amônia. Eu falo, esquece isso, para que você quer saber isso? Entenda só como funcionam os equipamentos e o que ele atinge o trabalhador e por que ele mata. Primeiro esse tópico. Eu aprendi tudo sobre isso. Agora eu quero me transformar em especialista em gases. É o que as empresas fazem para vender detector de gás. Aí você vai estudar sobre gases. Né? Aí vamos entender como faz a geração do metano, aonde que ele nasceu na atmosfera, como que ele nasceu no solo. Vamos estudar, então, o H2S, vamos estudar tudo, todo o processo dele aí. Então, é formação de especialista em gases. Né? Que já é outra área. Outra área, nós somos especialistas. O que nós precisamos saber? O que acontece se eu inalar o gás? Morro, pronto. Beleza, então nós vamos entender o porquê. E como eu utilizo o equipamento de uma forma preventiva. Esse é o diferencial. Uhum. E depois também, inclusive, como eliminar esse gás daquele ambiente, né? Positivo, aí já é outra. Interessante. Nós temos o sistema de exaustão e o sistema de ventilação. Então, muita gente pergunta de uma forma assim, vira uma coisa, mas se tiver gás, o que eu faço? Aí eu falo para ele, sopra é o quê? Ventila. É até interessante essa questão do intrínseco, né? Equipamento EX, equipamento para áreas classificadas, né? Uhum. Muita gente também que não tem esse conhecimento, às vezes vai querer fazer uma ventilação em uma área classificada com equipamento que não é para a área classificada. Para a área classificada. A avaliação é feita certa, porém a ventilação... O está errado. Então significa, na realidade, Nascimento, que todos nós precisaríamos estudar um pouco mais sobre essa área classificada, né? Olha, eu digo, nós deveríamos estudar todos os dias, porque cada dia é uma novidade diferente. Sim. Quando eu vi agora para essa região, não é uma área classificada, mas é uma área que eu não conhecia, eu tinha pouco conhecimento, ou conhecia mais de literatura. Então eu aprendi muito, porque quando você fala de silos, quando você fala de grãos, quando você fala de secadores, né? Quando você fala de armazém, o próprio trabalhador te dá uma aula sobre isso. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? Aprender. Então, a área classificada, sobre essas áreas, a gente precisa estudar todos os dias. O profissional de segurança, você me deu o exemplo, não pode parar de estudar. Nunca. Não tem como. Não. Então nós temos que ler. E entender que nós somos o quê? Competente. Nós temos a capacidade intelectual de ter conhecimento. Agora, o que eu não posso fazer é tabelar o meu nível de conhecimento. Então, eu tenho o meu nível de conhecimento, tá bom, eu não consigo aprender, eu não sei mais, e eu coloco um não na minha frente. Então, o profissional de segurança tem que ser diferente. Se ele é um profissional de segurança diferente, tá aqui os profissionais de segurança que são empreendedores, porque pensam diferente. Estamos prontos aqui para ajudar. Exato. E também, até pegando o gancho, você não para de estudar, a área de segurança do trabalho ela vem passando por grandes mudanças os últimos, vamos falar desde 2014 para cá, quando veio a implantação em partes, né? Implantação do E-Social para a área de SST começou ano passado, na verdade, mas vem desde 2014 já, assim, se arrastando para implantar, né? Essa parte do E-Social. Então, começou um estudo, falar assim, frenético em cima dessa parte do E-Social. Mais do ano passado para cá, intensificou muito mais isso, né, Rubens? E também entrou muito essa área de tributação, que não é uma área
que inclusive a gente já fez um PodSeg sobre essa área de tributação, que é nova velha, né? Vou usar o mesmo termo que eu usei lá, né? Nova velha, porque todas as legislações são muito antigas. Exato. Mas são novas porque, assim, são coisas que a gente teve que... está tendo necessidade de aprender, porque impacta diretamente na atividade do técnico de segurança ou do engenheiro de segurança que está a campo. Só que a gente também não pode esquecer disso que, do básico, não vou falar o básico, né? Mas do campo mesmo, né? Foca no E-Social, foca em aposentadoria especial, foca em PPP, foca em PCMSO, agora a questão dos ASO, que tem que ser informado. Tudo está interligado, tudo né? Tudo está interligado. Né? E tem essa parte de espaço confinado, tem a parte de altura. A gente vai ainda gravar um PodSeg sobre a parte de altura, específico dos pontos de ancoragem, com o Luiz Paulo aí, também outros convidados. Enfim, é uma infinidade aí de assuntos. Né? A CIPA, que agora tem nova legislação também, que entrou já entrou em janeiro, mas tem mudanças, então é realmente uma área... PGR, né, Gilson? PGR... Você vê bastante mudanças, né? A própria legislação, nova NR7, nova NR9, nova NR20, e aí por aí diante, nova NR18. 18, né? Nós, prevencionistas, não conseguimos ficar bom em tudo também, né? Então, assim, é bastante áreas, muita mudança, só que a gente não pode esquecer que o principal foco ali é o trabalhador, né? É a vida do trabalhador, né? Eu falo que a segurança é tão ampla que ela tem que se especializar. Eu precisei, a semana passada, de um instrutor para fazer uma atividade de uma empresa que solicitou que fosse a nossa que fizesse, para formar 5 engenheiros rigger. Uhum. O pessoal nem sabia o que era rigger. Até hoje nós não conseguimos. É difícil formar esses profissionais. Não tem um instrutor no mercado. Instrutor, né? Então, qual é a dica que eu dou para os profissionais de segurança, né? Como o nosso amigo Luiz Paulo disse, a gente não consegue entender tudo, mas nós temos que ter um foco. Hoje o meu foco é detecção de gases. E está indo muito bem. Então, as minhas energias, elas estão todas voltadas para a detecção de gases. Então, a Quebos hoje é uma empresa que ela dá solução para a detecção de gases. Estamos indo muito bem, muito obrigado a todos. Porque nós direcionamos, então, o nosso caminho. Então, os profissionais de segurança devem se direcionar. Olha, eu gosto de espaços confinados. Seja bom em espaços confinados, seja o melhor. YouTube tem um monte de informação, tem coisa boa, tem coisa ruim, mas tudo aproveita. Sim. Né? Exato. As escolas, simpósios, um evento como esse tem que participar, mas o cara quer assistir agora, como é que chama? Rei do Gado? Rei do Gado. Pantanal, Então, acho que voltou Pantanal, isso. Big Brother. Então, os profissionais de segurança devem se especializar. Uma vez um cara me disse que não encontrava profissional de segurança para fazer sinalização horizontal. Eu sou um profissional de segurança de sinalização horizontal. E aí eu fiz uma pesquisa e ninguém sabia o que era. Nada mais é do que você pegar um projeto de sinalização e nessas grandes rodovias e fazer então a sinalização horizontal e vertical. Né? Porque ali tem tudo uma história, parece que não tem. Mas aquela zebrinha, todo mundo acha que é uma distância só uma da outra. Não é. Tem lugar que é menor, tem lugar que é maior. Porque conforme a velocidade do veículo, você vai ver uma linha só. Agora, imagina se ele tivesse que pintar direto, seria faixa contínua. Né? E aí os profissionais de segurança também não querem se especializar. Ele pode se especializar, inclusive, em sinalização horizontal e vertical. Pedem direto. O salário dele vai ser diferente. Né? Então, a minha opinião é que os profissionais sejam ecléticos, mas que criem um foco de aprendizado, ou seja, um foco. Eu sou bom em trabalho em altura. Vamos lá para a TASC, a nossa parceira, certo? Vamos fazer treinamentos, vamos ser o melhor. Para quando você for pedir para o cara utilizar o cinto de segurança, ele não souber colocar, você puder colocar o cinto de segurança nele. Porque uma das coisas difíceis que tem é colocar o cinto de segurança. Sim. É difícil. Parece que é fácil, mas não é. Saber para que serve cada pontinho daquele do cinto, né? Cada conector daquele lá. Muita gente, para que tanta fivela aqui, né? O que são os pontos de um cinto, né? Não é para colocar. É igual você citou dos botãozinhos, né? Do detector. Por que esse tem 2 botões? Por que aquele tem 1? É aquela pergunta, né? Que o profissional... Por exemplo, essa aula de ontem que eu ministrei, a minha esposa disse da seguinte forma: tão rápido, né?
1h19. Mas para você montar ela, a sequência dela, toma-se um tempo. É uma dedicação de estudo, Só né? não aconteceu com a nossa de hoje, né? Não. E para alguns é muito demorada, né, Rubens? Para alguns demorada e assim, é um tema tão importante, né, que você vê que a gente participa de alguns grupos de técnicos em segurança do trabalho, você está falando de estudar, de focar e tudo mais, mas parece que os temas não são chamativos para os profissionais da segurança do trabalho, você entendeu? Parece que eles não estão dispostos, alguns não estão dispostos a buscar esse conhecimento. Só para você ter uma ideia, eu ministrei uma aula sábado para alguns profissionais sobre PGR, e o pessoal ainda assim, mas mudou a norma, mudou de PPRA para PGR, sim, mudou. Já está vigorando desde o dia 3. Entendeu? Demorou para assimilar, né? Sim, entendeu? Então, assim, nós estamos no meio, num segmento, num grupo de pessoas que tem gente que está lá na frente, tem gente que está vindo aí atrás, tem gente que já está mais... Mas todas as profissões, né? Todas as profissões, Sim, né? todas. Mas hoje o nosso caso aqui é detecção de gás. Detecção de gás. Então, E muito conteúdo, né? acredito mais alguma pergunta, Rubens? Rapaz, eu já fiz um monte de perguntas por... Cuidado. Eu não ia fazer nenhuma, né? Ele sugeriu que eu... Cuidado com as perguntas, né? Tem Assim, alguma coisa que nós não falamos? Acredito que falamos tudo. Pessoal, só lembrando que a gente esqueceu lá no início, quem gostar do assunto, compartilha esse vídeo aí com seus colegas de trabalho. É muito importante para nós continuarmos esse projeto aí, que você consiga fazer com que nosso canal aumente os inscritos, as visualizações, que isso faz parte, né? Quando a gente colocou esse projeto em vigor, o objetivo é crescer, é levar mais conhecimento para outros profissionais. Então, se você puder compartilhar, se inscrever aí no canal, ativar o sininho, você sempre vai estar dentro por dentro dos vídeos que nós vamos estar postando aí no canal. Toda quarta-feira a gente libera um episódio novo do PodSeg, né? O podcast da ProSeg, na qual não sei qual quarta-feira você vai estar vendo esse vídeo, né? Que a gente já tem uma sequência de vídeo, mas ajude nós aí a estar divulgando esse nosso projeto aí. Peço também da minha parte aqui, obrigado, Nascimento, pelo conhecimento que você tem nos passado também. Acredito que o pessoal aí que está no outro lado também conseguiu absorver muita coisa que eu pecava, hoje eu vou mudar, até mesmo Importante. nos meus treinamentos, né? Por isso que eu falo, todo dia a gente está se alimentando de informações e está aumentando o nosso conhecimento. Às vezes tem pessoa que pega a gente por espelho, né? Mas não quer dizer que a gente sabe tudo, a gente é melhor que ela ou... Não, pessoal, às vezes eu tô como instrutor na frente de algumas pessoas, mas eu também tô o dia inteiro pesquisando, buscando Aprendendo, parceria, né? Aprendendo para talvez estar levando nos próximos treinamentos novas tecnologias, novos conhecimentos e também para evitar erros, né? Evitar com que a gente possa colocar a vida de um trabalhador em risco, que o nosso foco ali é segurança no final de tudo, né? E o mais importante do que aprender é colocar em prática o que aprendeu também, né? Sim. Nascimento, tem alguma coisa para acrescentar aí? Então, gostaria de agradecer novamente o Gilson, agradecer o meu amigo aí, Rubens, né? Tamo junto, tamo junto. Aí, agradecer também o Luiz Paulo, muito bem colocado suas palavras, né? Agradecer de uma forma geral a ProSeg, todos os funcionários, o carinho que me atenderam aí desde o início. Muito importante, me senti muito bem aqui. E deixar uma novidade assim meio no ar, que eu acredito que pelo andar da carruagem, quem sabe nós teremos aqui na nossa região até uma base de calibrações externas, né? Opa. Facilitando a calibração daqui até Santarém, facilitando talvez esses equipamentos de uma forma assim mais disponível para todas essas pessoas, esses profissionais e esse mercado que está aí. Eu só gostaria de agradecer vocês, muito obrigado, estou muito feliz, ganhei meu dia hoje. Foi uma direção que me direcionou aqui, eu estacionei aí na frente, deu certo, consegui essa figura aqui, que até agora está sorrindo para mim, mas ele tem um coração puro, um coração muito bom, e assim eu me despeço de vocês. Cumprem as obrigações aqui de clicar no sininho, de se inscrever no canal. As redes sociais também, vai estar tudo na descrição, né? Só acessar, quiser seguir também o Instagram. Do Nascimento, da empresa. É só colocar Quebus que aparece. Só existe uma no mundo. Quebus somos nós. Qual que é o site? www.detectoresdegás.com.br. Muito bem, Nascimento.
É isso aí, garoto. E o Instagram, se não me engano, é Quebos Detectores. Vai estar na descrição aí, Tá depois tudo a na gente descrição. vai colocar. Vai colocar lá. Gilson? E só lembrando aí, Luiz Paulo, Gilson e Nascimento, que a educação é continuada, né? Sim. Sempre aprendendo, todo dia aprendendo. Tá? Também quero agradecer aí ao Nascimento, ao Gilson, ao Luiz Paulo, aos amigos que estão já nos acompanhando aí. Acompanhem a gente nas redes sociais. Acompanhe aí nossos podcast da Prossegue, né, Gilson, Luiz Paulo? Exato. E também as nossas Trava-língua. lives que nós temos gravado aí. Ó, a última que nós gravamos aí ficou top. Top 10. E essa Top ficou 1000. Meu, com presença aí. Tem mais uma, vou Top, embora top, dizendo top, assim, meu. ó, suave. O agro é top. O agro é top. Então é assim, a gente agradece a participação de todos. Agradecemos aí o Nascimento por se disponibilizar aí. Realmente caiu, vou usar o termo, né? O termo nosso aí, caiu de paraquedas aqui. E já falei, já vamos fazer um PodSeg, apresentar esse conteúdo que é bem importante. Achei esse conteúdo muito relevante para a gente mostrar para o pessoal, né, as importâncias, alguns cuidados que a gente tem que ter, o conhecimento, agregar conhecimento para os demais aí também, né? Na verdade, ele veio apresentar o equipamento para nós, né? A empresa, e nós já resgatamos ele, falando, ó, Já vamos ficamos gravar, aqui, né? vamos gravar um episódio aí para levar o conteúdo Os caras para... já querem que eu moro aqui. Exatamente. O pessoal do outro lado aí vai me cutucar. Já vai sair uma bala quebra aqui, né, Gilson? Exatamente. É Já. isso, é na hora. E como o Nascimento falou, estamos aí conversando sobre algumas novidades aí, né, Nascimento? Inclusive parte de treinamento, também essa parte de calibração. Em breve, mais novidades aí. Então aí se inscreva no nosso canal, compartilhe com os demais aí, porque a gente sempre possa trazer esse conteúdo relevante aí. Vários outros conteúdos. Tá? O nosso PodSeg não tem objetivo simplesmente só... Nós começamos com essa parte de tributação com o Rubens, que, claro, sempre vai continuar com a gente aí também, mas vários outros conteúdos, como hoje, Espaço Confinado, já tivemos também sobre síndrome de burnout, enfim, daqui uns dias sobre compliance, acidente de trabalho com advogados, projeto de combate a incêndio também, tá? Alvarás do Corpo do Bombeiro, em breve também. Tá, então, muitos conteúdos aí. Quem tiver sugestões, que tiver com dúvidas em alguns conteúdos também, pode anotar ali, pode... Escrever nos comentários, né? Isso, escreve nos comentários lá, ou no nosso Instagram, no meu Instagram, o no assunto. Instagram da ProSeg. Fala, queria saber sobre tal assunto. E a gente vai estar procurando aí profissionais específicos aí para estar trazendo esse conteúdo para... Desculpa, trazer esse conteúdo para vocês. Muito obrigado. Eu quero fazer um desafio. Lembrando, antes do desafio, no final desse vídeo vai ter o Boom Test, né? Agora, o Boom Test nós vamos fazer. Exato. Quero falar um negócio para você. Fala. Olha aí, se você tiver uma distância que eu tô, da distância aqui da Proseg de 1.800 quilômetros, venha que você... Olha, vamos fazer um desafio, vamos fazer um brinde? Vamos. Vamos mesmo? Opa! Vamos, Aí brinde é com nós. sim. Vamos fazer um brinde, brinde é conosco. Vamos fazer o seguinte. Vai ser do seu bolso mesmo? Não, vamos fazer o seguinte. O profissional mais longe, que for mais distante, não paga. Não paga o curso. Não paga. Perfeito. Ainda vai ganhar um brinde da Quebos. Aí Perfeito. sim. Fechou. Pra onde que é essa distância pra lá? Santarém, 1.400 Aí, quilômetros. você de Santarém, venha. Quem mais? Vamos pegar só Rondônia Rondônia, Venha pra cá. 1.600. Olha aí, 1.800. você vai ganhar um treinamento de especialista em detectores de gás. Você só não vem se você não quiser. Vamos o seguinte, nós vamos chegar aqui, só já manda a distância, coloca na inscrição uma distância. Exato. Aí o que tiver distância maior, Exato. Deixa eu aproveitar e perguntar. vai ganhar mais alguma Perguntar coisa? para você, Nascimento. diga. Qual que seria a carga horária desse treinamento? 8 horas e para os atrasados nós vamos ficar aqui até meia-noite. Pronto, gente. 8 horas, um dia todo aqui de boa. Eu já perdi esse Mas não brinde. tem moleza, não. Eu já perdi esse brinde. Já, você mora aqui, né? Mora aqui. Ó, o Putinho também que não, que mora mais próximo, né? O Paulo mora 5 metros daqui. Então tá, beleza, muito obrigado. Valeu. Até o próximo aí. Finalzinho abraço. aqui, vai ter o vídeo do Bomb Test. Beleza? aí. Até mais. Obrigado, gente. Valeu, Tchau. até mais. Até mais. Tchau. Bom, meus colegas, meus grandes amigos de segurança do trabalho, nós vamos fazer agora o Bump Test, ou teste de resposta num detector de gás. É simples, primeiro eu tenho que ter um gás de referência. Então esse gás de referência meu está 18% de volume de O2, 2,5% de Léo.
100% de ppm de CO e 25 ppm de H2S. Então o Bump Test nada mais é do que eu fazer um teste de impacto ou um teste de resposta direto no equipamento. Então eu, com o equipamento em funcionamento, eu vou fazer o quê? A liberação do gás no equipamento. Faço a liberação do gás no equipamento e aguardo a leitura dos gases. Olha só, o equipamento está fazendo a leitura do gás de referência. O equipamento fez a leitura do gás de referência. Estabilizou os sensores. Está realizado o Bump Test. Sempre aguardar estabilizar os sensores. Fecho novamente o gás, tiro a capela, aguardo o próprio detector abaixar as suas concentrações de gás, está pronto o Bump Test. Tiro a capela do equipamento, espero baixar, equipamento pronto para o trabalho. Ok, vamos fazer o Bump Test do detector de gás, 4 gases, da BW, o Gás Alert Max XT2. Equipamento funcionando, bomba funcionando. Vou então fazer a abertura do gás. Estamos realizando o Bump Test. Sensores estão se estabilizando. Bump Test pronto. Simples assim o nosso Bump Test. Pronto, está realizado o teste de impacto no equipamento, denominado Bump Test.